Isso aí, deixa eu deixar o meu celular aqui. Ver se já apareceu aqui. Eu tá sem som também. Isso, já apareceu aqui. Esperar o pessoal ir entrando aí. Tá aparecendo alguma coisa escrita na sua tela aí, Alexandre? Tá, aqui os comentários. Esse é um exemplo de um comentário, né? Clique no comentário para mostrá-lo na tela. Então. Então tá beleza. Então já foi já. O pessoal já tá aí. Boa noite, Sumiu. pessoal. Eu tirei aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Minha amada esposa, Rodrigo. O pessoal tá chegando aí, a gente está esperando aqui. O pastor também está agilizando lá para já entrar. Estamos com o nosso professor, amigo aí, irmão em Cristo, Alexandre aí. Boa noite, Amém, hein, boa noite. Já vai iniciar a nossa live aí. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Bia, boa noite. Isso aí, vão compartilhando aí, vão nos ajudando a compartilhar, jogar o link aí para o pessoal já ir tendo acesso aí, que logo, logo a gente já vai iniciar. Amém. Amém? Estamos muito animados com esse tema, com essa live de hoje. Eu acho que vai ser muito o conteúdo, né, que nós iremos abordar aqui vai ser muito enriquecedor para todos nós, né? Seja para aquele que entrou, né, há alguns meses na vida cristã, seja para aquele que já está há anos na vida cristã. É o assunto que nós temos que estudar, né? Sempre estar ali estudando, está nos aperfeiçoando ali. E eu diria até que é né, é um ponto forte da nossa fé, né? Quando a gente passa a entender melhor sobre o pecado, né? A gente passa a entender melhor sobre a graça de Deus, e tudo isso, né, aumenta a nossa força espiritual, a nossa fé espiritual. O pessoal está chegando aí, bastante gente já entrando. Adele, Pedro, Ingrid, Léo, Renato, Manorma. Boa noite a todos aí. Só mais alguns minutinhos e nós já vamos começar. Isso aí. E a gente coletou algumas perguntas, né, sobre o tema. Né, vou colocar o tema na tela aí. E nós coletamos algumas perguntas sobre o tema no nosso Instagram lá. E foi muito bom ver o pessoal lá, o pessoal interagindo. O pastor já está chegando aí. Boa noite, pastor. Tudo certo? Tudo tranquilo? Pastor? Vamos ver se ele... Boa noite, pastor. O senhor nos ouve? Paz, Ana. Pergunta o pastor se ele está ouvindo a gente aí. Provavelmente não, né? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Isso aí, um pouquinho de paciência dos irmãos aí, que a gente já vai começar. Deixa só a gente acertar aqui, né, a questão do áudio do pastor, ver se ele está nos ouvindo, se a gente consegue acertar aqui.
Enquanto isso, o pessoal vai chegando aí. Márcia, paz, Rafael, paz, boa noite. Estamos só tentando acertar aqui o nosso áudio com o pastor. Paz, irmã Alessandra, Deus abençoe. Já já nós vamos iniciar. Aí. Tivemos só um pequeno probleminha aqui com o pastor, mas já estamos tentando resolver aqui. Ele vai tentar entrar lá de novo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, vai dando tempo do pessoal chegar. Irmã Regina, irmã Lecimar, paz, boa noite, Deus abençoe. O pastor está vendo, o pastor já tá entrando. Teve um problema na internet, né? É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo. É. Mas como eu estava dizendo, a gente fez um apanhado de perguntas lá no Instagram, o pessoal aí perguntando, né? E nós gostamos muito da repercussão, o pessoal mandando as perguntas, mandando dúvidas, né? O pessoal mandando comentário lá e eu tenho certeza que esse vai ser um assunto bem interessante, aí, um assunto que vai esclarecer muito a nossa mente, a mente do pessoal que mandou lá suas perguntas lá. Nós anotamos todas aqui com muito carinho. Vamos tentar responder todas aqui, né, Alexandre? Vamos tentar. Isso, exatamente. Mas não vamos também. Vamos tentar não nos estender muito no tempo, né? Para não ficar um negócio muito pesado para os irmãos. Irmão Ronaldo, Deus abençoe. O pastor está aí de volta. Boa noite, a paz. Me ouvem? Agora sim, pastor. Boa noite, a paz. Sim, tive que trocar pro celular, tive que voltar pro celular. Amém, amém. Mas está tudo tranquilo aí? Certo? Graças a Deus, tudo certo, tudo certo. Tudo certo. Vou me avisando aí se não conseguiram me ouvir. Isso aí, o pessoal aí... O pessoal ajuda a gente aí, se deu tempo nem de pentear o cabelo, meus longos cabelos. Vamos lá. O pessoal vai avisando a gente aí, né? Pede essa ajuda aí quanto aos vídeos, ao áudio, se tá chegando aí, beleza, se tá chegando tudo tranquilo aí. Né? O Carlinhos já tá botando ainda, pode fazer pergunta. Calma, Carlinhos, as perguntas são um pouquinho mais pro final. Mas vamos orar para a gente iniciar a nossa live, né? A gente já deu aqui uma introdução de como vai ser, enquanto o pastor estava agilizando o som ali. Vamos orar. Senhor amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai, te agradecemos, Pai, porque, Pai, mesmo não estando, Pai, presencialmente juntos, Pai, estamos, Pai, unidos, Pai, aqui pela internet, Deus, mas unidos, Pai, em seu nome, unidos, Pai, por um propósito, Deus, que transcende, Pai, a eternidade, Pai, que é para conhecer, Pai, o Senhor, para conhecer, Pai, o seu reino, Pai, sua vontade, para conhecer, Pai, a sua palavra, Deus. Que o Senhor venha, Pai, a iluminar, Pai, os nossos corações nessa noite, Deus. Venha iluminar o coração do pastor, Pai, do irmão Alexandre, Pai, que o Senhor venha iluminar, Pai, que não venha, Pai, ser apenas eles falando, Pai, mas que o Senhor, Pai, o seu Espírito venha falar através, Pai, da vida deles, Pai, seja com toda esse estudo que nós faremos, Pai, nessa noite, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, e que o principal, Pai, vidas venham ser transformadas, Pai, vidas, Pai, venham a conhecer, Pai, entender quem de fato o Senhor é, Pai, através, Pai, dessa pequena live que nós faremos aqui, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém? Então, nós estamos aqui para poder iniciar a nossa live, né? Precisamos falar sobre o pecado, eu coloquei aí embaixo o nosso tema, né? E nós vamos dar início. O Carlinhos está falando que travou aí, o pessoal vai avisando aí se travou, se não travou, para a gente ir ficando ligado aqui de como vocês estão nos vendo aí.
Então vamos dar início, né, à nossa live aqui. Nós vamos falar sobre o pecado, né? Vamos tratar de diversos assuntos, né, de diversas coisas que falam, né, sobre o pecado, e ao decorrer da live, né, os irmãos vão poder fazer algumas perguntas para a gente aqui. Não sei se vamos conseguir responder tudo por conta do tempo, né? Nós estamos, né, remindo um tempo para não ficar muito pesado aqui, né? Mas fato é, né, vamos iniciar, né, que para nós conhecermos, entendermos de fato o que é e como o pecado afeta a nossa vida, né, quer dizer, como a graça de Deus afeta a nossa vida, né, que graça é essa do Senhor, né? Nós precisamos entender o pecado, né? Precisamos entender o que é o pecado, né? Por que somos pecadores, por que somos devedores a Deus, né? E para poder entender, né, sobre a graça de Deus, que é muito importante para nós, né? A nossa vida espiritual, ela aumenta muito quando nós entendemos o que é o pecado, porque a partir do momento que nós nos conhecemos, né, nós conhecemos quem de fato nós somos, né, nós conseguimos entender que amor é esse que nos amou a tal ponto, né, de dar o seu filho ali, de dar o seu filho por nós, de se entregar o seu filho por nós. E para iniciar aqui, né, nós vamos iniciar com uma pergunta ao nosso pastor, ao nosso amigo, ao nosso líder, né, que, em primeiro lugar, antes de entender, né, a graça, nós precisamos entender o pecado. E antes de entender o pecado, nós precisamos entender, né, que relacionamento, né, nós tínhamos com Deus, né? Que tipo de relacionamento Deus nos criou para ter com Ele. Né, pastor? E a gente começa essa live perguntando qual foi o intuito da criação do homem? Por que e para que Deus nos criou? Né? Por que Deus criou o ser humano? Bem, boa noite a todos. A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, perdoem aí a demora, né, a gente tentando se acertar aqui com o notebook, não deu certo. Né? Agora, né, qual foi o intuito de Deus criar o homem? Né? Para que o homem foi criado? Há um propósito muito especial na criação do homem. Né? O Senhor criou o homem para o louvor da sua glória, para um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento especial com Ele. Né? E com isso, nós vemos que o homem ele tem origem, propósito, e ele tem também destino. Né? Quando algumas correntes filosóficas, quando algumas pessoas tentam desconectar o homem de Deus, ele perde tudo isso. Né? Ele perde a sua origem porque ele não sabe de onde veio. Se ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai. Né? E no meio disso tudo, ele perde também o seu propósito. Né? Então, Deus cria o homem, né, para glorificá-lo e cria também para que ele se relacionasse com ele, né? A gente aprende até que o homem ele tem três mandados aí: o mandado espiritual, desse relacionamento com Deus, o mandado social, né, que é o de exercer domínio sobre todas as coisas, é o de governar, é o de trabalhar, é o de cuidar da terra, e também o mandado cultural, né? Você vai ver que o ser humano ele se distingue do resto da criação, até mesmo em sua capacidade de criação, sua capacidade cultural. Isso nos liga a Deus. Né? Por mais que a ciência ela tente em alguns momentos, ou linhas filosóficas ou históricas tentem nos desligar de Deus, mas eu acho que uma das coisas que nos ligam muito a Deus, ou talvez o que mais nos liga a Deus, é esse mandado cultural. Né? Nenhuma outra parte da criação tem essa capacidade de criação, né? O que o Paulo fala lá em Romanos sobre o culto racional. Esse culto racional só o homem pode dar. Né? Essa ligação com Deus, essa capacidade de criação inteligente, essa capacidade de trabalho inteligente, isso tudo nós recebemos de Deus. Né? O que se fala da imago Dei, né? A imagem de Deus no homem, né, que até mesmo é o que nos confere dignidade. O que confere dignidade ao homem, ao ser humano, é a imagem de Deus no homem. É aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos presenteou, né, nos criando a sua imagem e semelhança. Ele nos cria a sua imagem e semelhança para que nós tenhamos um relacionamento ímpar com Ele, né, que nenhum outro ser da criação poderia ter. Né? Daí Deus cria o homem, então, para esse relacionamento e para o louvor da sua glória. Entendeu? Amém, amém.
né? Então vemos que, Amém. né, nessa criação, Deus nos cria para glorificá-lo, para ter um relacionamento ímpar com ele, né? Mas no meio disso tudo algo acontece, né? No meio disso tudo algo de ruim acontece, né? E nós a partir desse momento, né? A partir da quebra desse relacionamento, nós vemos como o homem, né? Como isso influencia, né? Influenciou, né? Na vida ali de Adão e Eva, né? Que foram os primeiros ali, e influenciou em toda a humanidade a partir deles, né? Então, né? Nós perguntamos agora para o nosso irmão Alexandre, nosso irmão e nosso professor também do nosso seminário teológico de base da nossa igreja, né, irmão Alexandre, né, perguntamos a ele, Alexandre, então, né, o que seria o pecado original, né, que deu aí, né, que foi o divisor aí do nosso relacionamento com o Senhor, né, desse relacionamento ímpar que ele nos criou para ter com ele, e por que, né, nós hoje ainda somos culpados por esse pecado, né, por esse pecado de Adão, né? Uma palavra, irmão Alexandre. Verdade. Boa noite, graça e paz a todos que nos assistem, nossos irmãos em Cristo. Agradeço a oportunidade que me foi dada pelo Cadu. Achei fantástica essa iniciativa, que é um assunto que é pertinente à nossa existência, né? Não há como separar o ser humano e o pecado, né? Então, agradecer aos irmãos que nos assistem, ao pastor que me deu essa oportunidade, né? Os amigos que nos assistem de perto e de longe, como o irmão Luiz, que nos assiste agora da cidade de Canelas. Luiz, um grande abraço para todos os irmãos. Antes de falar propriamente do pecado, do pecado original, né, acho que vale salientar que tratamos do pecado do ponto de vista da nossa visão cristã, né, porque essa indagação, né, humana a respeito das questões fundamentais da vida persegue o homem desde que o homem existe, né, esse vazio existencial. Né, o pastor falou sobre as correntes filosóficas, então podemos perceber isso desde da filosofia clássica, né, com Aristóteles, Platão, né, e essa busca metafísica, essa procura pelo ser, né, e uma busca por um interesse político em construir uma cidade harmoniosa e justa. E nós vemos que nada disso é possível, porque o pecado em si, ele existe, né? Então vemos isso, diferentemente de outras correntes filosóficas ou de outras religiões que negam a existência do pecado, né? Se pegarmos, por exemplo, a filosofia hindu, né, o pecado é apenas uma ilusão, né, chamada até de Maya. Então, para nós, só para a gente ter uma noção de como isso nos atinge, né, a Bíblia fala em várias passagens sobre algumas palavras relacionadas ao pecado, como a própria palavra pecado, iniquidade, transgressão, né? Então vemos que se juntarmos todas essas palavras, temos mais de 1000 ocorrências, né? Para ser precisamente 1120 e poucas palavras, né, relacionadas ao pecado. Então é algo que é extremamente pertinente, né, e que nos atinge de forma verdadeiramente contundente, né? Então, assim, a gente não pode dissociar isso, né? Esse ponto de vista, né? Esse ponto de partida nossa é muito diferente de outras concepções. O que seria esse pecado original? Então, o nome pecado original, na verdade, é um termo didático, né? Mais acadêmico para que possamos compreender. Se eu não estou enganado, foi cunhado por Agostinho, mas na verdade significa a origem de tudo, né? Como tudo isso aconteceu, né? E com a visão cristã, sabemos que isso se deu com Adão, né? Quando Adão, antes da queda, tinha essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal, né? Ele poderia não ter escolhido pecar, né? Mas ele pecou. E com isso carregamos essa herança, né, na nossa humanidade. Então, o pecado para nós não trata-se somente de um ato, né, ou uma omissão em alguma coisa. Trata-se já da nossa natureza, né, nossa inclinação para o mal em virtude dessa desobediência de Adão.
Amém, amém. Pastor, Amém. complementar uma coisa? A gente observa, né, no pecado, até no pecado original, né, às vezes as pessoas associam muito ao fruto, né? Qual era o fruto? Era esse fruto mesmo ou não era e tudo mais, mas o grande pecado foi a questão da desobediência, né? E o de romper esse relacionamento íntimo com Deus, dando ouvido à proposta da serpente. Né? A gente observa esse desejo, né, que surge e entra sorrateiramente no Éden, né? E, na verdade, aí essa desobediência, esse desejo de ser igual a Deus, né? Isso aí marcando, então, essa questão do pecado original. Né? Eu falei do fruto, porque se discute muito isso, né? Uma vez peguei o pessoal discutindo se era maçã, se não era, aí entrou na maçã, por causa da influência europeia, né? A maçã é uma árvore, uma fruta era uma fruta muito comum na Europa, né? Você vê hoje, como é que você desenha uma árvore? Pede para uma criança desenhar uma árvore, né? Ela normalmente pega ali, faz aquele, né, estereótipo de uma árvore e vai colocar maçãs. Mas a gente nunca viu uma maçã num pé. Eu nunca vi uma maçã numa árvore. Né? Mas se criou esse estereótipo, então, mas a grande questão, né, o mais importante é essa questão da desobediência, né? Essa questão do dar ouvido à proposta da serpente. Bom? Amém, amém. E pegando um gancho nisso, né, isso trouxe consequências, né, gravíssimas e consequências, né, desde então, né, que nós carregamos aí, como o Alexandre disse, como uma herança, né? Carregamos isso, né? Até hoje, né? Toda a humanidade carrega essa herança, né? Até hoje. E quais são as consequências desse pecado hoje para a nossa vida, pastor? Existe, a partir disso, né? Adão colheu ali algumas consequências ali, né? Que Deus, ele fala ali mesmo, em Gênesis, ali, ele descreve uma série de consequências para Adão, para Eva, né? E quais as consequências nós temos hoje, né? Desse pecado cometido lá atrás por Adão? A gente vê lá no Gênesis ainda que o cenário muda, né? Quando ocorre, então, o pecado original, quando, né, Adão e Eva eles optam, né, por desobedecer ao Senhor, você vê que muda, o ambiente muda, né? E você vai ver que começa a fazer parte do jardim o medo, o distanciamento, a fuga, né? O Alexandre estava falando, né, dos filósofos e tudo mais. Você vê no homem, né, essa busca pela sua existência, pelo significado da sua vida, a busca por compreender esse vazio. Isso tudo entra como já uma consequência do pecado, né? Já é fruto dessa ruptura, já é esse elemento que falta na vida, né? É exatamente a união com Deus direta, esse contato direto com Deus. Por causa do pecado, você vai ver a vergonha e a culpa, né, passam a fazer parte, né, do ser humano, passam a fazer parte da nossa existência. O homem perde o seu significado porque foi rompido, né, essa engrenagem foi quebrada, né, e aí você vê uma mistura de baixa autoestima e egoísmo, né, 2 pontos, fazendo parte da mesma moeda do ser humano, ao mesmo tempo que ele, né, em alguns momentos vai desenvolver essa baixa autoestima, em outros ele vai desenvolver o egoísmo. E isso faz parte do ser humano. Por mais que a gente fale, não, eu não sou assim, a gente vê que, né, isso sente na história do ser humano, entendeu? Então, a gente vê, né, como consequência, a alienação. O homem ele se afasta, né? Ele rompe, então, essa ligação perfeita, e você vê a alienação de Deus, né, em primeiro lugar, a alienação dos seus semelhantes. Você observa uma escalada da maldade na humanidade. Você já começa a observar Adão e Eva, né? Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, e logo à frente já vai culminar em Caim e Abel. E aí você vê essa escalada da maldade, né? E você vê a alienação da natureza, né, que a Bíblia diz, né, até que
a criação geme, né, pela manifestação dos filhos de Deus, a natureza se tornou subjugada por causa do pecado, né, e o homem ele se torna alienado de si mesmo, ele perde seu propósito, seu significado, ele perde, então, o seu porquê da vida, ele entra nessa busca por encontrar novamente seu significado que ele perdeu por causa do pecado. Entendeu? Amém, amém. Ótima explicação. Né? Então a gente vê que tudo aquilo que Deus tinha, né, como a gente falou na primeira pergunta lá, tudo aquilo que Deus tinha criado para um relacionamento ímpar com Ele, né, toda a perfeição da criação de Deus, né, agora existe essa ruptura, né, existe essa quebra de engrenagem, como o pastor disse, e nós carregamos esse pecado, carregamos todas essas consequências, né, que o pastor disse aí, deve ter acontecido algum probleminha lá, ele vai voltar ali, né? Então, em meio a isso, né, acontece essa ruptura e nós carregamos todas essas consequências, né, a qual o pastor já citou aí, e carregamos até hoje. E a próxima pergunta, né, é sobre essas consequências, né? Será que nós somos obrigados a voltar com o pastor aqui? Isso aí. Será que hoje nós somos... O pastor caiu aí, mas já está de volta. A internet travou, aí eu voltei sem ouvir vocês. Amém, amém. Tá ouvindo aí agora? Tá tudo certo? Agora tá, né? Beleza. Amém. Então, né, toda a explicação do pastor nos leva à próxima pergunta. Né? Será que nós hoje conseguimos viver, né, sem essa herança que Adão nos deixou? Né? Será que nós conseguimos viver sem que o pecado, né, atinja a nossa vida? Será que nós conseguimos viver sem pecar? Isso é possível hoje em dia? Para Adão, né, acreditamos que foi possível, né? Como o Alexandre disse, ele teve a escolha ali e acabou escolhendo, né, algo ruim, né? Mas e nós? Será que nós conseguimos ter essa escolha? Será que nós conseguimos viver sem pecar? Podemos viver sem pecar e é possível viver sem que a mancha desse pecado, né, afete as nossas vidas hoje, irmão Alexandre? Cadu, é uma pergunta realmente pertinente, né? Então, usando, né, até a passagem, o texto bíblico base, que fala que todos pecaram, né, Romanos 3:23, estão destituídos da glória de Deus, e um pouquinho mais à frente, Romanos 5, se não me engano 12, né, que diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram, né? Então, fazendo um gancho com a primeira pergunta, né? Somos culpados pelo pecado de Adão? Sim. Né? Mas veremos que essa não é uma história apenas de tristeza, de culpa. Porque, pela mesma maneira como o pecado entrou através de um homem, a graça também entrou através de um único homem, né? Jesus Cristo. Então, vamos ver que o plano, né, do Senhor não foi... não fugiu ao seu controle, né? Então, da mesma maneira que o pecado abundou, né? A gente lê na própria palavra de Deus que superabundou a graça, né? Então, graças a Deus, servimos a um Deus de amor e de misericórdia. Agora, a pergunta é a seguinte: como o pastor falou, essa natureza, né? O pecado afetou nosso relacionamento com Deus, né? Adão tinha um relacionamento íntimo com Deus, afetou a nossa natureza, né? Vimos que não trata-se só de uma vontade, né? Já está presente na nossa natureza, né? Existe até palavras que a gente usa hoje em dia, mesmo sem nos darmos contas, que é a palavra mal em grego, que é kakos, né? Então, que está relacionado a fezes, né? Então, fazer caquinha, né? Então, o pecado, na verdade, é tudo que toca, ele contamina, né? Então, assim, vemos que, por mais que nos esforcemos, né, que busquemos de todo o nosso coração, toda a nossa vontade, né, busquemos esse padrão, porque a Escritura diz que sede santos, porque sou santo, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Não conseguimos, né? Vemos esses exemplos no Velho Testamento, no Novo Testamento, onde homens consagrados, né, falharam, pecaram, né? Davi, né, Saul, né? Então, por mais que nos esforcemos, não conseguimos atingir esse padrão. Mas não significa, né, que, por outro lado,
devemos chutar o balde ou chutar o pau da barraca, devemos pedir, né, as misericórdias do Senhor, suplicando a Deus, né, que Ele nos ilumine, que o Espírito Santo, que habita em todos nós, né, após a nossa conversão, nos constranja do pecado, né, e nos mostre o caminho certo a ser seguido. Amém, amém. Então a gente já, né, a gente começa a entender um pouco melhor agora, né, como de fato esse pecado, né, afeta as nossas vidas, né? Hoje nós infelizmente, né, não conseguimos, né, por nós mesmos, né, nós vamos ver mais à frente que, claro, que com a graça de Deus, né, nós conseguimos retomar esse relacionamento, mas hoje, por nós mesmos, nós não conseguimos, né, fazer isso, nós não conseguimos viver sem que o pecado afete a nossa vida, né, sem que o pecado esteja afetando a nossa vida, né, e nós vamos para o nosso próximo questionamento, né, e vamos, né, perguntar mais uma vez ao nosso pastor, né, e será que esse desejo que nós temos, né, não sei nem se a palavra certa seria, né, desejo, mas essa vontade que nós temos de não pecar, né, de estar em santidade, será que isso realmente é honesto? Será que essa vontade que nós temos, né, não, eu preciso me santificar, eu preciso parar de pecar, eu não quero pecar, será que essa vontade é realmente uma vontade verdadeira? Né? E se será que isso é possível? Será que a gente consegue, né, no mundo de hoje, né, em meio a esse mundo pecaminoso, o mundo todo contaminado pelo pecado, nós conseguimos ter hoje uma vida de santidade, pastor? Até um pouco dentro aí da pergunta do Alexandre, né, da resposta do Alexandre, né, e a Bíblia diz que, né, Ele nos salvou, nos amou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né, mortos, né, mortos. E morto no reais. Né? Então, né, a gente observa até, né, dentro da pergunta do Alexandre, né, a possibilidade de sem pecar, a gente observa que, se nós formos olhar de uma maneira bem sincera, né, bem honesta conosco, né, a gente vê que há sempre a presença do pecado, o desejo de orgulho, de vaidade, né, de egoísmo, né? Se a gente não lutar contra isso o tempo todo, né, é uma batalha que nós vivemos contra o pecado, porque por mais que a gente pense, não, eu sou muito bom, eu sou muito certinho, eu sou não sei o quê, no nosso coração, né, a vaidade já entrou, né, a vaidade já entrou, não, eu sou, né, somos manchados, então, pelo pecado, mas quem age em nós esse desejo, essa vontade? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo, aquele que João diz que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? O Espírito Santo que age em nós, que opera em nós nessa nova vida, o desejo, né, de não pecar, né? Essa vontade de não pecar, porque pela nossa humanidade, não. Pela nossa humanidade, nós vamos, no máximo, maquiar isso aí, vamos dizer que somos muito bonzinhos, ou que somos melhores do que o irmão, né? E na verdade, isso tudo já está marcado já pela vaidade, marcado por várias coisas. O Espírito Santo, ele gera em nós esse desejo real, essa vontade real, né, de não pecar. No nosso processo de santificação, estamos sendo santificados. O Espírito Santo está gerando em nós esse desejo, está nos constrangendo, né? Ele nos constrange, né? Ele nos constrange quando pecamos. É Ele quem nos incomoda, né? É Ele quem toca em nossos corações. A gente até às vezes fica tentando achar desculpa, né? Já viu a pessoa que está comprometida com o pecado e ela fica tentando achar desculpa, ela fica tentando explicar, não, isso aqui, né? Isso aqui não é errado, não. As pessoas dizem que é errado, mas não é. As pessoas, né, dizem que é errado, mas isso é coisa da igreja, é coisa do pastor, ninguém me entende, né? Ninguém entende na minha família. As pessoas têm esse hábito, mas na verdade isso tudo já é o Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo fala, olha, tá errado, e a gente fica tentando se defender. Então, humanamente, né, o nosso desejo de pecar, ele não pode ser realmente honesto. Apenas o Espírito Santo de Deus pode operar em nós, né, pode nos incomodar, nos constranger. Alexandre, nos constranger ou nos constrangir? Me lembra aí. Constrangir. Gir com I?
Brincadeira, você nem para me avisar, né? Nos constrangir, então, é bom a gente estar com professores de língua portuguesa que nos socorrem. Nos constrangir, né? Ele que pode nos constrangir, o Espírito Santo, né? Nos incomodar, né? E nos levar a essa vida de santificação, né? Mesmo em um mundo, né, tão pecaminoso, um mundo tão ruim, ele nos dá os seus sinais, ele nos dá os seus alertas, ele nos toca, ele nos incomoda, né? Ele é poderoso para fazer isso. Amém, amém. Né? E como a palavra que o pastor usou, né? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? E se um morto não reage, né? Não há nada que nós... O Alexandre caiu aí, né? Deve estar voltando, né? Esperar ele aqui, se ele não voltar, a gente prossegue. Né? E se estávamos mortos, nós não temos como reagir, né? Não temos como fazer nada. Então, né, pastor, para poder reatar esse relacionamento com Deus, né, o único que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa era Deus, né? O único que poderia intervir. É uma batalha. Romanos 7,14, deixa eu ler aqui com vocês. Diz assim, ó: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou. Olha o que Paulo diz: pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Então é luta, né? É batalha o tempo inteiro, né? O carnal e o espiritual. É uma luta que vivemos e travamos. Exatamente. Eu estou gostando muito aqui das respostas. Está sendo bem esclarecedor aqui, né? Estou vendo bastante gente ainda entrando aí, o pessoal que perguntou se podia fazer pergunta, tal. A gente vai liberar para o finalzinho, o pessoal que tiver alguma dúvida, tal, guarda para o finalzinho, a gente vai tentar responder algumas questões aqui, mas eu acredito que com todas as perguntas que nós temos aqui, já vai tirar bastante dúvida do pessoal aí, né? E como nós estávamos dizendo, né, retomando, né, o único que tem a possibilidade, então, que teve essa possibilidade de reatar o nosso relacionamento, como nós estávamos mortos, era Deus, né? Então, né, como o Evangelho e a boa nova do Evangelho, né, Deus, ele sempre, ele traz a solução, ele vem até nós, ele nos acha, e ele trouxe uma solução. Então, eu faço a próxima pergunta para o nosso irmão Alexandre, nosso irmão professor Alexandre, né, e como nos tornar, Alexandre, novamente justos diante de Deus, né? Sabemos que, com tudo que já nos foi falado aqui, né, não é algo que vai vir da gente, né, mas nós queremos ouvir, né, como reatar de novo essa justiça de Deus, como Deus fez a justiça dele, nos tornando novamente justos para ter um relacionamento com ele. O pecado, né, nos atinge de uma forma contundente, né, como eu já coloquei, né, afetou nosso relacionamento com Deus, afetou nossa natureza, afetou os nossos corpos, né, porque agora morremos, né, afeta o meio ambiente, né, a palavra diz que até a natureza sofre e geme, né, em virtude do pecado do homem. Mas o cerne do perdão, ou seja, o perdão do pecado é o ponto central do Evangelho, né? Quer dizer, desde Gênesis até o Apocalipse, Deus nos mostra, né, o seu plano de redenção, né? Porque servimos a um Deus santo, justo e misericordioso. Né, e como nos tornamos novamente justos, né? Não é pelas nossas próprias obras, não é pelo poder, né, do nosso intelecto, né? Não é pela nossa inteligência, né? Então, se pegarmos, né, ficamos na própria carta aos Romanos, né, se não me engano, no capítulo 4, né, ele cita o que aconteceu lá com Abraão, né? Dizendo assim, ó: crendo em Deus, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, né? Então, como nos tornamos justos? Crendo em Deus, né? Então, como recebemos o Espírito Santo? Pela fé, né? Como recebemos essa ação milagrosa de Deus em nossas vidas? Pela fé, né? Como nós somos perdoados por Deus, justificados? Pela fé, né? Então, a partir do momento que confessamos nossas vidas a Cristo, né, e declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas, né, Senhor, na nossa vida de uma forma total, né, dessa maneira somos justificados, né? Amém, amém. Então, vemos que, né, a nossa fé em Deus, né, nos torna novamente justificados com Ele, né, e automaticamente nós vamos
nós vamos entrar agora, né, na pessoa de Jesus e toda a sua obra e toda a obra de Cristo para nós hoje, né? Paulo, em Romanos 4, ele fala sobre a fé, né, para Abraão e todos aqueles que vieram antes, né? Mas após Jesus nós temos a fé em Deus, em Jesus Cristo, na sua obra redentora da cruz, né? E tem umas questões, né? Tem uma pergunta também que eu vejo bastante gente perguntar, né? Uma questão é se todo ser humano já nasce pecador, né? Por qual motivo Jesus como homem, né? Jesus como um ser humano não foi contaminado por esse pecado a qual era uma herança de Adão, né? Se Jesus ele foi 100% homem, né? Por qual motivo ele não foi acometido com esse pecado original, né? Não foi contaminado com esse pecado que nos atinge hoje, pastor? É muito interessante a gente já destacar e lembrar de início a questão do nascimento virginal, né? Como obra do Espírito Santo. Hoje nós estamos nesse processo de santificação, essa obra que é realizada através do Espírito Santo, através de nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E a gente vê o nascimento, né, virginal fazendo essa distinção, né, na vida de Jesus. Jesus como Deus, Jesus como homem. Você vê o anjo chegando para Maria, lá em Lucas 1:35, se eu não me engano. Ele fala, né, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Maria pergunta antes, mas como? Né? E aí nós vemos que esse nascimento virginal, ele demonstra toda essa singularidade de Jesus, né? E faz também uma conexão com Adão, né? Jesus demonstrado nas Escrituras como o segundo Adão, né? Você já deve ter observado, né? Jesus como nosso segundo Adão, e o ligando então ao primeiro Adão, só que agora ele perfeito, né? Perfeito, né? Aquele que venceu, porque Adão também, né? A teologia nos mostra que Adão ele também foi, né, ali criado por Deus, como criado diretamente por Deus, como obra do Senhor ali. Você vê o envolvimento direto do Senhor, né, com a matéria, você vê o envolvimento direto com o Senhor soprando em suas narinas. Adão, né, ele tinha a possibilidade de não pecar, né? A teologia até fala de Adão como usa duas expressões, né? Posso pecare, posso não pecare, né? Ele poderia pecar ou não pecar, né? Mas ele escolhe pecar, né? E aí vem Jesus como nosso segundo Adão, criação de Deus também, através, né, do envolvimento do Espírito Santo de Deus com Maria, né? Você vê uma obra sobrenatural, né, ali, e aí Jesus sem pecado, como 100% homem e 100% Deus. Mas por que sem pecado? Senão, né, a ira do Senhor não seria satisfeita na cruz, né? O sacrifício não seria perfeito, o sacrifício por toda a humanidade ele não seria pleno, entendeu? Então a gente vê ali Jesus, né? E o ponto-chave, o ponto principal aí foi a questão do nascimento virginal. Deus poderia ter feito de qualquer maneira, né? Mas ele foi criterioso e cuidadoso, né? Até mesmo através do nascimento de Jesus, até mesmo através da encarnação, né? A gente tem uma muito grande, às vezes, em compreender, né, a divindade de Jesus e até mesmo a questão da santidade de Jesus, né? A gente entende muito bem Jesus como homem, né? Jesus como uma pessoa comum, como um profeta. A TV, os programas, os filmes mostram muito isso, mas a gente tem uma dificuldade muito grande até de compreendê-lo como homem e Deus, e como perfeito. Isso é marca até mesmo da nossa imperfeição por causa do pecado. Então, o ponto-chave aí é o nascimento virginal, ok? Amém, amém. Perfeita explicação, pastor. Né? E isso nos leva diretamente ao nosso próximo questionamento aqui, né? Né? Quando entendemos, né, toda a perfeição de Jesus ali, né? Entendemos o cuidado, como o pastor disse, o cuidado de Deus, né? Com o nascimento de Jesus, né? Com toda a vida de Jesus, né? Mas tudo isso teve um objetivo, né? Tudo isso teve um objetivo, né? E que foi, né? Que é a cruz, né? Que é a cruz. E muitos de nós, eu já me fiz essa pergunta assim que eu me converti, né? Será que Deus, como soberano, como todo-poderoso, ele não poderia ter feito de outra forma,
né? Será que realmente, né, era necessário a morte de Jesus, a morte do Cristo na cruz? Será que realmente, né, nós precisaríamos que Jesus Cristo estivesse morrido naquela cruz? E isso é a nossa próxima pergunta, né? Qual foi o verdadeiro significado, Alexandre? Qual foi o verdadeiro significado da morte de Jesus hoje para nós? Se o pecado de Adão ele nos trouxe consequências, né? Quais seriam as consequências, então, da morte de Jesus para nós? Qual seria o verdadeiro significado da morte dele para o cristão? E realmente era necessário a morte dele? Realmente precisava que Jesus viesse a morrer? Cadu, é uma pergunta que tem o ponto-chave de resposta para tudo, né? Então, no seu plano eterno, Deus já sabia do que aconteceria, né? E por ser um Deus justo, né? Ele aplaca, por assim dizer, né? O que seria cobrado por nós, né? Na morte do seu filho, né? Então, assim, para nós até uma expressão, a graça é de graça, mas não é uma graça barata, né? Ela foi paga por um alto preço, né? Então, há um teólogo que diz justamente sobre isso. A graça é de graça, mas não é uma graça barata, né? Foi feita mediante a esse sacrifício. É um preço que foi pago que nenhum de nós poderia pagar, nenhum de nós teria condição de pagar, né? Então, até uma questão crucial, né, para o nosso entendimento, né? Então, sim, foi pago um preço, né, que nenhum de nós poderia pagar. Amém, amém. O pastor deu uma quedinha, deve estar entrando novamente, né? E nós entendemos com isso, né, que assim como Adão, né, ele nos trouxe, né, a consequência do pecado. O pastor entrando novamente aí. Pastor, tudo certo? Nos ouve? Certo. Amém, amém. Né? Assim, a morte de Cristo também nos trouxe consequências, né? Nos trouxe, né? Nós temos livre acesso a Deus hoje, nós temos, né, o nosso relacionamento, né, reatado com o Senhor por conta da morte de Jesus ali, pela nossa crença na morte de Jesus. E isso nos leva, né, para a nossa próxima pergunta, né? Como, então, pastor, a ira do Senhor contra o pecado, né? A ira de Deus contra nós, e ao mesmo tempo, a sua bondade conosco, né? Que a criação do Senhor, né? A perfeita criação do Senhor que se corrompeu, né? Como a ira e a bondade de Deus, elas foram juntas, satisfeitas na morte de Jesus Cristo. Até quando a gente fala sobre a ira de Deus, não é? A gente compreende errado a ira de Deus. A gente compreende a ira de Deus como a nossa ira humana, né? A nossa maldade humana, a nossa forma de agir irado, de quebrar tudo, destruir tudo. A gente pensa em ira assim, né? Porém, até mesmo a ira de Deus é uma ira santa, porque ele é Senhor sobre tudo, né? Ele tem, né, o preceito da seidade, ele reúne todas as características boas nele, toda a fonte de bondade está nele. Então, até mesmo a ira dele é uma ira santa, né? E aí você vê esse encontro, né, da ira de Deus e a sua bondade. Qual ira? A ira de Deus contra o pecado, né? Ele, por nos amar, ele não aceita o pecado. O pecado é uma fraude, o pecado é morte, né? A isca que esconde o anzol, né? Você vê o pecado ele prometendo, o pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, fala sobre isso, né? Ele promete o doce, entrega o amargo, né? Ele é uma fraude. E Deus, ele se ira com o pecado porque, como nos ama, como ele nos criou para um relacionamento com ele, né? Ele percebe, ele sabe, né, o quanto o pecado nos afasta dele. E na cruz, essa ira se encontra com a bondade também desse Deus, por oferecer o preço a ser pago que nós não poderíamos pagar. Aquela imagem que a gente cria, né, muitas das vezes ali, não é? A gente gosta muito disso em representação teatral,
de filme, né? O diabo lutando com Jesus, né? E aí parece até aqueles filmes que a gente vê de ficção, né? Que o mocinho apanha, aí no final ele dá um soco e ganha a briga, né? A gente às vezes tem uma ideia da crucificação assim, né? E a gente até representa isso assim, ou às vezes a gente pensa assim, não, né? A verdade ali, o próprio Deus estava oferecendo, né, o seu próprio filho por nós para sofrer tudo aquilo ali. E na cruz você não vê só o encontro da ira e da bondade de Deus em dar o seu filho por nós, pelo pecado, né, que o irava, mas também o encontro do amor de Deus e a maldade do homem. Né? Deus amando o homem, entregando o que tinha de melhor, o seu filho, para morrer por nós, e o homem agindo, né, da maneira mais brutal, mais grotesca, mais violenta, até ele mesmo expondo o seu pecado, expondo toda a sua maldade. Então, a gente esse encontro sendo satisfeito ali na morte de Jesus, porque, né, ninguém poderia pagar esse preço. Havia um problema aí, havia uma questão, né? O pecado nos afastava de Deus, né? Deus um Deus santo, né? Um Deus puro, né? E então o que acontece? Ele mesmo paga o preço por nós, ele mesmo oferece, né? Como o Alexandre falou aí, né? A graça que não é barata, né? E também a graça que não é de graça, porque o preço foi muito alto, o preço pago foi muito alto, a cruz do Calvário. Amém. Uma bela explicação, né? E nós vemos com isso, né, que, como nós temos falado desde do início aqui, né, existia um problema a qual nós não poderíamos arcar, né, com a resolução desse problema, e Deus vem, ele cria novamente a nossa ponte, né, o nosso relacionamento é restabelecido com o Senhor novamente através de Jesus Cristo, né, e assim como o pecado trouxe consequências graves para a nossa vida, né, essa religação com o Senhor, né, também nos traz consequências, né, também traz consequências boas para a nossa vida, né, e nós, né, vamos, né, nesse momento falar sobre isso, né, quais as mudanças práticas, né, no nosso relacionamento após a morte de Jesus, né, se existiu, né, mudanças práticas no nosso relacionamento com Deus após Adão pecar, né, agora existem também mudanças práticas no nosso relacionamento com Deus, né, após a morte de Jesus. E quais seriam, Alexandre, essas mudanças, né? Que tipo de mudança nós sofremos com o nosso relacionamento com Deus após a morte de Jesus Cristo? Boa pergunta, Cadu. É uma questão que o evangelho precisa ter um cunho prático, né? E a mudança prática no nosso relacionamento após o sacrifício de Jesus, né, digo, um sacrifício gratuito para nós, mas de um preço elevadíssimo, né? Poderíamos dizer que a nossa mente, né, é iluminada de uma maneira diferente. O pecado, né, passa a ser visto como algo que desagrada a Deus. Né? Eu acho que tem um escritor que eu gosto, acredito que o pastor goste muito também, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Então ele era ateu e se converte, né, se rende a Jesus. Ele diz exatamente isso, que ele acredita em Jesus, ele acredita no cristianismo, como ele acredita no sol. Não porque ele pode ver o sol, mas porque através do sol ele pode ver tudo ao seu redor. Né? Então, o restabelecimento, né, essas escamas que tinham os nossos olhos com relação àquilo que desagradava a Deus, né, nós podemos ver com clareza. Né? Nós também sentimos uma autêntica tristeza pelo pecado. Né? Não passa a ser apenas uma questão de remorso, né? Mas vimos que a nossa trajetória, né, à medida que nos aproximamos da luz, né, podemos tropeçar, cair, falhar, né? Não somos perfeitos ainda, né? A perfeição só no céu. Mas o Espírito Santo já nos constrange, né? E sentimos arrependimento pelo pecado por sentirmos, né, esse afastamento de Deus, né? Um Deus amoroso, né? E assim, temos a capacidade da humildade de confessar nosso pecado, né?
agora de uma maneira genuína e autêntica: Senhor, pequei, perdoa-me, né? Faça com que eu não cometa mais isso que te desagrada, né? E passamos a ter também uma aversão pelo pecado, aquilo que nos deleitávamos anteriormente, nas práticas pecaminosas, né? Agora que já temos essa consciência, isso, né, nos causa uma aversão, uma ojeriza, né? Aquilo mais não nos agrada mais, né? E o mais importante de tudo, né? Uma alegria, né? Por quem Deus é e pelo que Ele fez por nós, né? Como já foi mencionado pelo pastor, estávamos mortos, né? E agora temos vida, né? E vida em abundância, né? E quando tomamos consciência disso, né? Do sacrifício que foi feito para nos salvar, né? Isso nos dá uma alegria indizível, né? Temos uma paz, né, em Jesus que excede todo entendimento. E assim, conseguimos ter um amor genuíno, não só por Deus, mas agora pelo nosso próximo também, né? Vemos nosso próximo, aquele que ainda está em pecado, né, em processo de conversão, como uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de todo cuidado, todo carinho, né, e também toda atenção. Amém, amém. Então, pastor, complementar alguma coisa? É uma coisa que fica visível, né? Quanto à morte de Jesus, né? Tem aqueles eventos ali cataclísmicos ali, mas o véu do templo, né? Se rasgando de alto a baixo, né? É muito interessante que marca aí o nosso livre acesso ao Pai, até ali o centurião, naquele momento ali, em meio daqueles eventos, ele diz: realmente, verdadeiramente, esse é Filho de Deus, esse era Filho de Deus. Então a gente observa esse livre acesso que nós temos hoje a Deus, não é? A questão, né, dele nos ouvir, dele nos perdoar, de termos esse acesso direto ao trono do Pai agora. E outra coisa também, né, Alexandre, com o seu inglês aí, fala pra gente o nome do autor do Crônicas de Nárnia aí. C.S. Lewis. Isso aí. Tá vendo? Muito fera. Muito bom, muito bom. Bom, fera. Cara, eu não ia pronunciar diante de um professor de inglês aqui, não, aí ele pronuncia pra gente. Eu até ia tentar aqui também, mas pensei duas vezes, pensei duas vezes, falei, deixa quieto aí. Eu ia fazer cara assim, eu ia fazer cara que a minha internet tinha travado, ia ficar assim, ó. Aí você fala assim, pastor, travou. Aí depois eu falo, destravou. Entendeu? Fazer assim, vamos lá. Amém. Então, né, nós estamos vendo que as respostas, né, estão bem esclarecedoras, né, e eu acredito, né, que este é um tema, né, que todo cristão deveria parar para estudar um pouco, né, parar para poder conhecer, né. O livro de Romanos, ele explica muito sobre isso, né, o pessoal que tiver um pouco mais de dúvida em casa, tal, chega em casa, leia o livro de Romanos inteiro aí, porque o livro de Romanos, ele esmiuça isso muito bem. E nós vamos para algumas perguntas agora, já estamos no nosso final aí, estamos finalizando, né? Não vamos demorar muito, como eu disse. Rápido, né? Passa muito rápido. Muito bom, né? O conteúdo é bom, a gente passa rápido. Rápido demais. Mas temos perguntas aqui importantes que não podem ficar para trás também, né? Já vimos, né, sobre o porquê, para que fomos criados, né? A ruptura que existiu com o pecado de Adão, todas as consequências que o pecado de Adão nos trouxe, né? Vimos também, né, o Senhor restabelecendo esse relacionamento através da vida e da morte de Jesus Cristo, né, através, né, da morte redentora de Jesus Cristo, as consequências que isso nos traz também hoje, né, e nós, né, mesmo aprendendo isso tudo, né, às vezes nós ficamos meio assim ainda, por exemplo, com a próxima pergunta que nós vamos fazer agora, né, em meio a isso, né, se nós estamos, né, de fato, com o nosso relacionamento com Deus restabelecido, né, o véu se rasgou de alto a baixo, hoje nós temos livre acesso ao Pai, né, nós não queremos mais viver em pecado, nós pecamos porque, né, as consequências do pecado de Adão ainda existem em nós, né, e nós pecamos por isso. Mas, né, como saber hoje, né, em meio à nossa cultura, em meio a tudo que estamos vivendo, em meio a esse mundo pecaminoso que nós estamos vivendo ainda, não conseguimos ainda morar no céu, estamos aqui, precisamos viver, né, nessa terra, e como saber hoje, né, o que é pecado, né? Como vou saber, né, diferenciar o que é pecado, o que não é? Será que
Será que tem como nós diferenciarmos, né? Então, a pergunta, né, nesse momento é: como saber se algo é pecado? A pergunta para mim, para o Alexandre, me perdi aqui. Deixa eu ver aqui, que eu também estou meio... Pro pastor. Pode responder, pastor. Pastor, fica à vontade. A Bíblia fala, né, o tempo inteiro, e até mesmo, né, você vai ver nas cartas de Paulo falando sobre a lei, os profetas, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Jesus, ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então a palavra de Deus nos fala sobre isso, né? A palavra de Deus nos aponta isso como um manual, né? Como um manual de fé e prática, como um manual de vida, como a nossa bússola aqui, né? E algo que a gente já falou bastante aqui hoje sobre isso é a questão do Espírito Santo, né? Aqueles que tiveram em suas vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, aqueles que, né, são hoje guiados pelo Espírito Santo, e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo em sua vida, quando você o confessa como seu Senhor e Salvador, né? A igreja hoje ela é obra do Espírito Santo, é obra da ação contínua do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala com você, o Espírito Santo ele te incomoda, o Espírito Santo, volta a falar, ele te constrange, né? Então a gente às vezes tenta dar uma de surdo, né? A gente às vezes tenta enrolar, a gente tenta fugir, a gente tenta dar uma desculpa, a gente procura uma desculpa, mas assim, a palavra de Deus, né? Ela nos fala sobre tudo isso, mas você vai falar, mas pastor, isso aqui não tem na Bíblia, né? Não tinha certas coisas ainda no tempo bíblico não tinha internet, não tinha isso, não tinha aquilo outro, mas o Espírito Santo aplica cada palavra aqui ao seu coração, né? E ele te incomoda. Acho que o Alexandre até falou sobre isso. Não é um remorso, né? Não, ele te incomoda, ele fala com você. O grande problema é quando nós deixamos o pecado cauterizar a nossa mente e o nosso coração, né? E às vezes nós nos afastamos tanto, né? E fechamos tanto o nosso ouvido, ou então estamos em meio a tantos barulhos, a tantas coisas que não ouvimos mais a voz do Espírito. Mas o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele te incomoda, o Espírito Santo ele te demonstra. Amém. Né? Amém. Exatamente isso. Né? A questão do Espírito Santo, né? Porque, né, quando a gente fala de pecado, né, é normal surgirem dúvidas, né, se isso é pecado, se aquilo é pecado, né, se isso aqui é pecado, se isso aqui não é pecado. E no meio do mundo que nós vivemos hoje, né, nós estamos vivendo um relativismo imenso, né, e nós temos diversas possibilidades, né, e acaba que o cristão, né, o jovem cristão, e às vezes até um cristão mais experiente, mais maduro ali, né, acaba ficando na dúvida: poxa, será que isso é pecado? Será que isso não é, né? Pastor aí, Alexandre também, eu sou um pouquinho mais novo, mas também peguei essa época onde, né, jogar bola, a gente tinha essa discussão se jogar bola era pecado, se não era, se entrar de repente num templo para poder beber água, para poder falar com alguém de bermuda era pecado, se não era. Tocar, né? bateria na igreja. Bateria na igreja, né? Há mais tempo atrás, acho que a guitarra, quando foi introduzida, eu sou guitarrista, né? A guitarra, quando foi introduzida na igreja também, criou-se toda uma polêmica se poderia, se não poderia, se é pecado, se não é. Né? E nós vemos como isso ainda gera dúvida em nós, né? Muito esclarecedor também a pergunta aí, pastor, muito obrigado. Né? E temos mais algumas perguntas, já estamos finalizando, mas ainda temos algumas poucas perguntas aqui, e essa eu achei bem interessante também, é uma pergunta, eu acho que ela já foi meio que respondida aqui, mas nós vamos dar um pouco mais de ênfase agora nessa pergunta. Se o salário do pecado é a morte, né? Nós vemos isso nas Escrituras, se o salário do pecado é a morte e somos pecadores, né? Temos aí, né? Se o salário do pecado é a morte, nós somos pecadores, né? Como prosseguir então, né? Já foi meio que respondido através do sacrifício de Jesus e tal, mas o que parece é que a pessoa ficou com um pouco de dúvida aqui, né? Então eu gostaria de pedir ao irmão Alexandre, né, que falasse um pouco sobre essa pergunta. Se o salário do pecado é a morte e somos pecadores, como devemos prosseguir então? O que fazer então, Alexandre? Muito simples, né? Já abordamos essa questão aqui, né?
Glória a Deus que você está participando dessa live aqui, porque já pegando um pouquinho do gancho do que o pastor disse, né? Quem a trouxe, não sei se foi, não sei quem fez a pergunta, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, né? Que o direcionou para esse momento, para você ouvir essas palavras, né? E saber que, né? Esse preço já foi pago, né? Esse sacrifício já foi pago, né? Então, apesar de sermos pecadores, estamos caminhando em santidade, né? Sendo santificados a cada dia, né? Nossa natureza, por assim dizer, né, pecaminosa, está se afastando e se aproximando mais, se afastando, né, do que fazíamos e nos aproximando mais de Deus, né? Mas, né, glória a Deus que esse preço já foi pago, né, e já fomos justificados, né, esse preço, né, essa questão judicial, por assim dizer, né, perante Deus já foi resolvida. Amém, amém. Glória a Deus por isso, né, Alexandre? Acho que o pastor pode complementar nesse sentido, né, pastor, não é isso? É muito, muito, muito interessante, né, como o Paulo coloca, ele bota o salário, né, do pecado. O salário, né, é algo que a gente faz, né? Você recebe salário, eu vou lá, eu trabalho, eu dou minha aula, né? E ao final do mês eu recebo o meu salário. Aí vem a origem do salário, do salto, mas isso não importa, né? É interessante a gente entender que é fruto de algo que a gente faz, é fruto de um trabalho. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que Paulo coloca como salário a morte, né? Ele fala também que o dom gratuito de Deus é eterno, né? Ele fala, né, do dom gratuito de Deus, aquilo que a gente ganha de Deus, aquilo que a gente recebe do Senhor, aquilo que a gente recebe pela graça, que é a vida eterna. E aí fica duas opções, né? Ou trabalhar para receber esse pecado de morte, né? Ou você, né, é o que eu estou falando, trabalho quanto às nossas atitudes, quanto àquilo que fazemos, ou a gente se abrir né, e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, e receber dele aí esse dom gratuito, né, a graça que é a vida eterna, a vida transformada. E como prosseguir então, né, pedindo força ao Espírito Santo, pedindo direção ao Espírito Santo, para que ele nos fortaleça, para que ele nos mantenha de pé, para que ele nos ajude a vencer cada batalha, nos ajude a vencer cada luta. Né? Amém, amém, amém. Obrigado pelas respostas aí. Né? Uma outra pergunta também bastante recorrente, né, com as pessoas, né, e eu vou perguntar essa próxima, né, até para o pastor, que o pastor acabou de sair, vamos ver se o pastor volta aqui, mas essa é uma dúvida também bastante recorrente aí, né, no nosso meio. Eu vou esperar o pastor voltar ali para poder perguntar para ele, vou passar para uma próxima aqui, né, que também, né, nós estamos agora, como já entendemos todo o pecado e tudo aquilo que envolve o pecado e a redenção do homem, né? Nós temos algumas perguntas aqui para poder finalizar, né? E a gente pergunta, como eu estava dizendo aqui, pastor, né, tem uma pergunta que é bastante recorrente, né? A gente encontrar por aí, é se Deus perdoa o mesmo pecado diversas vezes, né? Às vezes a pessoa está lutando contra aquele pecado e ela é uma luta, às vezes ela, né, se entrega, cai e se reconcilia com Deus e volta e pede perdão e depois cai novamente. Será que Deus, ele perdoa esse mesmo pecado diversas vezes? E qual o cuidado que a gente tem que ter com isso também, né? Ele perdoa, né? Romanos 6, versículo 1 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Fala assim, Romanos 6, 1 e 2. O livro de Romanos, né, Cadu, você está de parabéns. O livro de Romanos, assim, tem muito a nos dar, né, a falar sobre essa questão de pecado e justificação pela fé, né? E aí, né, Deus perdoa um pecado cometido várias vezes, ele perdoou, ele levou, né, na cruz todos os nossos pecados, né, a graça, a misericórdia do Senhor, o amor, a compaixão, a gente conhece todos esses atributos de Deus. O grande problema é que nós sofremos por causa disso, né? Nós sofremos por essa semeadura que fazemos, né? Há semeadura, há uma colheita,
nesse meio de caminho, há o perdão do Senhor, sim, mas há também uma colheita, muitas das vezes, de atitudes que tomamos erradas, né? A gente lembra de Sansão, né? Sansão é um grande exemplo disso. O Senhor tinha uma obra para fazer, o Senhor já tinha uma promessa sobre a vida de Sansão, né? Que através dele ele destruiria os filisteus, né? Mas Sansão, ele tomou o caminho mais difícil, né? Ele fez aquilo, né, que o Senhor reprovava, né? Ele, né, pecou várias vezes, ele brincou com o pecado várias vezes, mas, pastor, no final das contas, o Senhor usou Sansão para destruir os filisteus? Usou, mas olha o quanto que ele sofreu, né? E a mesma coisa é o nosso pecado na nossa vida. Deus perdoa, Deus cumpre os seus propósitos na nossa vida? Sim, né? Mas a gente, muitas vezes, por causa dessa nossa insistência no pecado, muitas das vezes, né, por causa de nós estarmos caminhando e muitas das vezes caindo no mesmo pecado ou insistindo nesse pecado, nós sofremos situações que muitas das vezes nós não precisaríamos sofrer, né? E colhemos aquilo que muitas das vezes nós não precisaríamos colher, né? Mas o Senhor, ele nos perdoa, a graça dele, né, é irresistível, o amor dele é abundante, entendeu? Amém. E se Deus perdoa, né? Já vimos que Deus perdoa. Se Deus perdoa o nosso pecado, mesmo nós caindo ali, nós vamos cair, né? Nós devemos ter o cuidado, claro, de pedir a orientação do Espírito Santo, de realmente pedir um perdão genuíno ali, honesto, e querer, né, nos livrar desse pecado, como por tudo aquilo que o pastor já nos disse aí, né? Mas Deus perdoa, né? E como nós devemos fazer, então, quando Deus perdoa e nós não conseguimos nos perdoar? Que é a nossa próxima pergunta, né, para o irmão Alexandre. Né? Como eu posso me perdoar, né, após Deus, o meu próximo, né, o pastor, os meus irmãos terem me perdoado? Né? Às vezes, Deus já perdoou, os irmãos já perdoaram, né, todos aqueles que estão à volta, né, que foram afetados de alguma forma ou não, já perdoaram aquele irmão, mas aquele irmão não consegue se perdoar. Né? O que fazer, né? Como agir nesses momentos, Alexandre? Achei excelente essa pergunta, Cadu. Eu queria complementar, né, com algumas passagens que o pastor falou, ficando em Romanos ainda, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então não se sinta culpada, não se sinta culpado, né? Acho que Isaías também fala que eu mesmo sou eu que apago os teus pecados e tuas transgressões por amor a mim, e deles não me lembro mais, né? Então, assim, servimos a um Deus de amor, um Deus misericordioso. A questão do pecado é justamente para que não colhamos, né, o fruto da nossa própria desobediência. Agora, olha só, com relação a essa pergunta, não sei como responder, mas para mim, eu acho que quando a gente está pensando dessa maneira, a gente, no fundo, está achando que o nosso pecado é maior ou mais forte do que o amor que Deus sente por nós, né? Eu acho que você pode descansar no Senhor, meu irmão, minha irmã, porque, né, não há pecado grande o suficiente, né, quando você se rende a Deus e se arrepende, né, que não possa ser perdoado, né? Então, acho que Miqueias também diz que lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento, né? Então, não há necessidade disso, não se sinta constrangida por isso, né? Nenhum pecado, né, é maior do que o amor de Deus. Amém, amém. E uma última pergunta, né? Tá muito bom aqui o tema, né? Mas a gente, infelizmente, não tem 5 horas aqui para a gente poder estar aqui, né? Nós já até estamos extrapolando o horário, né? E mais uma última pergunta para a gente fazer a nossa finalização da nossa live aqui, né? É uma dúvida também, que é uma das dúvidas que eu tive assim que eu entrei na vida cristã, assim que a gente vai aprendendo algumas coisas, e, né, eu achei essa pergunta interessante. Existem pecados que são hereditários, pastor? Existem, porque a gente vê muito falar disso, né? Eu ouvi muito falar disso, e de fato, se existe ou não existe, se existe, como funciona, será que o senhor poderia dar uma palavrinha sobre essa pergunta para a gente? Essa é punk, hein? Vamos lá. Essa aí vamos lá. A questão dos pecados hereditários, né? Se eu acredito nisso, pecado hereditário, maldição hereditária, né? Isso tudo existe enquanto eu não reconhecia Jesus como o Senhor da minha vida,
Isso pode existir enquanto eu não creio na obra da cruz. No momento que eu creio que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, que ele levou sobre si as nossas maldições, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53 vai falar sobre isso. No momento que eu creio nisso, não é? Eu creio que tudo isso foi quebrado lá na cruz, eu creio que tudo isso foi desfeito lá na cruz, tudo isso foi pago lá na cruz pelo sangue de Jesus derramado por nós, pelo sacrifício de Jesus. Agora, quando eu não creio, aí o inimigo, né, ele age, né, através do pecado que se repete, né, a gente vê isso muitas das vezes, né, situações que vão se repetindo, né, situações em meio a famílias, principalmente, mas por quê? Né, porque essas vidas não se entregaram a Cristo, essas vidas não se abriram à obra transformadora de Jesus Cristo, não se abriram, né, a ação do Espírito Santo em sua vida, né, de colocar, e não colocaram em prática tudo que Jesus conquistou na cruz, né, tudo aquilo que ele venceu na cruz, tudo aquilo que ele, né, pagou por nós lá na cruz. Porque quando eu digo que há alguma coisa, não, há um pecado hereditário, eu sou assim porque meu pai era. Não. Às vezes existem práticas, hábitos, costumes, né? Aprendizados, tem muito isso também, aprendizados. O nosso psicológico, o nosso emocional, né? Nos prega várias peças, né? Agora, quanto à questão de pecado, né? Pecado, se eu creio em Jesus Cristo, né? Se eu abro minha vida para Ele, se eu me entrego verdadeiramente a Ele, né? Eu creio que tudo isso foi quebrado, tudo isso foi levado lá na cruz do Calvário. Então, né, aí vem a resposta da pergunta, né? Existem pecados hereditários para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Não. Porque se eu creio que é um pecado hereditário, eu anulo a obra da cruz. Eu anulo ali a obra de Jesus lá naquela cruz. Eu digo que eu tenho que ter alguma coisinha a mais. Eu falo, a cruz não foi o bastante. Eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui para completar a obra da cruz. Entendeu? Amém. Deu para entender? Ótimo, excelente. Eu acho que só complementando, acho que um exemplo muito prático da gente visualizar isso é se nós prestarmos atenção na árvore genealógica de Jesus, né? Isso. Né? Na árvore genealógica de Jesus tínhamos Raabe, né, que era uma prostituta, tínhamos, né, Ruth, que era estrangeira, moabita, né? E, o próprio Davi, né? Nada disso foi... exatamente, Davi cometendo adultério, né? Então, assim, uma forma bem simples e bem prática, se a gente prestar atenção na árvore genealógica de Jesus, né, a gente pode, né, concordar e acreditar exatamente no que o pastor falou. Amém, amém. Nós estamos aqui, né, com o nosso tempo um pouquinho puxado, mas tem umas perguntas aqui no comentário que eu gostaria de pedir ao pastor e ao Alexandre só mais uns 5 a 10 minutinhos. Será que pode ser? Para a gente tentar responder essas perguntas? Uhum. O Cadu tá igual eu pregando lá na igreja. O pessoal fala que quando eu falo assim, estamos quase terminando. Ainda tem minutos ainda. Vamos lá. Então, tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu vou fazer aqui aí, pastor, o Alexandre, que quiser responder. Né? É o irmão Paulo Jacobino. Né? Como as pessoas eram convencidas do pecado antes de Jesus? Se depois de Jesus... Grande abraço, Paulo. O Espírito Santo... Abraço, né? Paulo. Grande abraço. Ele nos convence... Então, né, como as pessoas eram convencidas convencidas do pecado antes de Jesus ali? Ô, pastor Alexandre. Vamos lá, vai Alexandre, primeiro vou eu. Vai lá, pastor. Essa é muito punk para mim. Vamos lá. A gente fala, né, do Espírito Santo como se ele estivesse presente, né, só a partir do Atos 2 ali, né, só a partir da descida do Espírito Santo. Mas não, o Espírito Santo está presente, né, no mundo, agindo, trabalhando, desde a criação do mundo. Você vê a Trindade já na criação. Você vê isso no Gênesis. E também, né, você tinha uma coisa muito palpável, que era a forma como Deus tratava e falava com o povo, principalmente através da lei, dos profetas. Né? Você via tudo isso aí. Né? As pessoas convencidas, e você vai ver vários momentos, várias ações, várias formas que o Espírito Santo trabalhava e agia, mas você vai ver, né, principalmente aí, né, como instrumento, a lei e os profetas.
né? Você vai ver a lei, ela mostrando o pecado, né? E o Espírito Santo aplicando isso aos corações, porém, era um problema, porque o homem ele não tinha como, né, vencer o pecado sozinho. A lei, como Paulo diz, né, ela apenas mostrava o pecado, apenas salientava o pecado, né? Mas aí também tinha os profetas de hoje, né, eles vinham para falar de juízo, para trazer uma palavra da parte do Senhor, diretamente de arrependimento, né? Tanto que os reis, quando os profetas chegavam, muitas das vezes eles tremiam de medo, né? Muitos profetas eram apedrejados, expulsos de terras, né? Então os profetas também eram um instrumento do Espírito Santo, né? Sobre tudo isso, agindo sobre tudo isso. Amém, Alexandre? Amém. É isso, o pastor falou certo, né? Exatamente. Né? Na criação já vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, né, já vemos ali o Espírito Santo trabalhando. Amém. E uma última pergunta. Grande abraço. Abraço, meu irmão. Fica com Deus aí. Espero que esteja gostando da nossa live. Amigo de muitas discussões aí pelo Zap. O Paulo E uma última pergunta aqui para a gente encerrar agora de vez, agora encerrar mesmo, né? Uma última pergunta aqui, nosso irmão Renato, né? Pergunta aqui, né? Se estiver fazendo um pecado, mas eu não, se eu estiver fazendo um pecado, mas eu não sabia que era pecado, eu seria perdoado ou eu iria receber um castigo pelo que eu fiz? Né? Vou colocar na tela aí. Aí o Alexandre, né, como o pastor iniciou aquela hora, o Alexandre dá uma ajuda para a gente. Eu acho que essa é uma questão até mais pastoral. Deixar o pastor resolver. O pastor responder mesmo. Uhum. Na verdade, é um aconselhamento, né? Isso aí. Então, pastor. Tô vendo a foto aí. Renato tá bonitão na foto aí, rapaz. Ó. Que isso, hein? Né? Então, né? Ele fala aí, se eu estiver fazendo um pecado, mas eu não sabia que era pecado. Como ele... Caiu aqui. Né? Se estivesse fazendo um pecado e não sabia que era pecado, né? Como ele ficou sabendo que era pecado? O Espírito Santo constrangeu, né? O Espírito Santo falou com ele, o Espírito Santo tocou, usou alguém da família, usou um pastor, usou a palavra, né? E usou exatamente para que houvesse perdão, usou exatamente para que houvesse restauração, para que houvesse transformação na vida dele, né? Então, né, tudo isso é para que haja perdão. A gente vê que Deus, ele sempre busca meios para que o homem venha se encontrar com ele. A cruz foi um desses meios, né? Como nós já falamos, ele enviava os seus profetas, ele se revela através da natureza, né? Ele sempre busca meios para que nós venhamos nos encontrar com ele, meios para que o homem se arrependa. A Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus ele busca o arrependimento do homem. Então, no caso aí, né, o que levou ele a descobrir foi exatamente o desejo de Deus de perdoá-lo através do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, o Senhor tem perdão para você, o Senhor tem transformação para a sua vida. Saudade de você, Renato. Grande abraço aí. Deus abençoe. Renatão, tá bonitão na foto mesmo, Renatão. Não é, rapaz? Ó, igual modelo. Modelo de vassoura. Verdade. Então, com isso, a gente... Renatão, tô brincando com você, meu irmão. Deus abençoe. Com isso, a gente encerra aqui, né, a nossa live aqui sobre o pecado. Eu acredito que tenha sido, né, foi muito esclarecedor, foi muito bom, né, poder estar aqui conversando com pessoas de gabarito enorme, né, o pastor, o irmão Alexandre. Alexandre que é alto nível aí, ó, Alexandre alto nível. Eu agradeço, né, a disposição. Agradeço a disposição imediata, né, do pastor, do irmão Alexandre, né, nenhum dos dois, né, se opôs ali, né, a estar aqui conversando sobre isso, e eu agradeço do fundo do meu coração. Foi uma honra para mim. Eu agradeço também. Amém. Espero que, assim como o senhor falou comigo, através dessas perguntas e dessas respostas, o senhor tenha falado com cada um, né, que está nos ouvindo aqui. E para não fugir ao costume, né, ao final, nós pedimos ao nosso pastor para poder estar orando por aqueles também que têm lutado contra pecados, por aqueles que estão, de repente, nesse momento, numa luta travada contra o pecado, né, e que o Senhor venha estar ajudando, porque vimos aqui, né, que só Deus
para poder nos ajudar, só o Espírito Santo para poder, de fato, nos convencer de toda justiça, do juízo, né, para nos convencer do nosso pecado e de quem realmente nós somos. Né? Amém? Pastor, você ora para a gente? Amém, amém. Queria agradecer também ao Cadu, né, que nos propiciou esse momento aí, né, o projeto foi dele, o tema foi dele, né, fiquei muito feliz com o tema, né, enquanto aí, quando alguns pensam de juventude, né, pensam sempre, vamos fazer alguma coisa animada, vamos fazer algo para juntar o pessoal, para chamar o pessoal, e o Cadu veio com esse projeto aí tão sério e tão urgente, né, a gente só compreende, né, a obra da salvação quando a gente começa também a identificar, né, e compreender o problema do pecado. Né? Falando de uma maneira bem popular, não é? É como o doente, quando ele se enxerga doente, ele reconhece que está doente, ele já está no caminho da cura. Assim, a gente está falando hoje sobre pecado, a gente está reconhecendo nossa necessidade, né, de Deus, a gente está reconhecendo que somos pecadores e necessitamos da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Acho que deu uma travadinha do pastor. Então, aproveitar que o pastor deu uma travadinha ali, te agradecer também, pastor, o Cadu, pelo convite, né, em poder representar a nossa igreja, poder falar para os nossos jovens que já são a igreja, né, não a igreja de amanhã, como o pastor frisa bem, já é a igreja de hoje, né, tentamos, acredito que pelo menos o pastor e eu tentamos tratar de um assunto tão complexo, né, de uma forma simples, mas sem ser simplista, né, que pudesse alcançar, né, o coração de todos os nossos ouvintes, né, nossos irmãos em Cristo. E que outras lives dessa possam acontecer, né, que a gente vê, né, em meio a uma circunstância tão problemática pela qual nós estamos atravessando agora, mas Deus tem usado diversos canais, né, para alcançar o seu povo, né, e essa live com certeza foi uma delas. Então agradecer a você, ao pastor, e aos nossos irmãos aí pela paciência em nos ouvir. Amém. Alexandre, obrigado aí mais uma vez, né? A conexão do pastor aí encerrou lá porque o celular dele desligou, então ele não vai conseguir retornar agora, né? E com isso a gente vai encerrar aqui. Então, para encerrar, como o pastor iria orar, eu peço para o nosso irmão Alexandre aqui, então, fazer a nossa oração final para a gente poder encerrar. Eu agradeço a todos que ficaram aí até agora, que estiveram aí conosco, e nós agradecemos do fundo do coração, né? E o pessoal que tiver sugestão de coisas aí também, de lives, de dúvidas, podem continuar mandando, ou coloquem nos comentários aí, ou podem me procurar e mandar diretamente para mim. Vocês têm, né, acesso, a gente tem acesso ao pastor também, né? E essa live não acaba aqui, né? As dúvidas não se encerram aqui. Quem tiver dúvidas, os esclarecimentos serão mantidos aí. Então, quem tiver dúvida, é só nos procurar. Procura Alexandre, a mim, ao pastor. A gente vai estar disponível para ajudar. Amém? Vamos orar, Alexandre? Pedir a Alexandre para orar aí para a gente finalizar. Valeu, Alexandre? Tá ótimo. Valeu. Senhor, muito obrigado, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de sermos canais, Senhor, sermos instrumentos Teu para alcançar o Teu povo. Te agradecemos pela vida do Cadu, Senhor, pela vida do pastor, né? Te pedimos a Tua proteção para ele, para a sua família, assim como os nossos irmãos em Cristo, os nossos irmãos da igreja, que essas palavras, Senhor, o inimigo não venha tirá-las das nossas mentes, dos nossos corações. Te agradecemos pelo sacrifício que foi feito na cruz, Senhor, pelas nossas vidas. Mortos e agora temos vida, ó Pai, e vida em abundância. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e que ainda é de fazer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos aí. Amanhã nós estamos juntos na nossa IBD e no nosso culto à noite. Amém? Valeu, é verdade. Obrigado. Um abraço a todos. Grande abraço, gente.